Olá! 2 de junho de 2023, é um prazer receber vocês aqui. Nesse vídeo, nesse Webinagro, nós vamos conversar um pouquinho com vocês, principalmente o nosso público do agronegócio, produtores e importadores de etanol anidro, que desde o último dia 1º de junho estão no novo regime monofásico do ICMS. Esse regime, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas em termos aí de Brasil, podemos dizer assim, causou uma imediata subida nos preços dos combustíveis e nós falamos já sobre isso no último Webinagro, no começo da semana, nessa última semana de maio, nós fizemos aqui na Garcia e Moreno um Webinagro falando com os nossos clientes sobre esse assunto, sobre os impactos, puxando vocês para dentro da consultoria para as nossas principais discussões, mas nós consideramos importante falar mais uma vez sobre esse assunto, porque no último dia 31 de maio, tivemos a publicação do convênio 76, que trouxe alguns impactos aí, principalmente em relação aos aspectos práticos e operacionais do convênio 15. É isso aí, esse convênio 15 é o convênio que estabeleceu toda essa, instrumentalizou toda essa nova monofasia do ICMS para gasolina e etanol anidro, que está vigente desde ontem, dia 1º de junho de 2023, tá? Então, pessoal, para falar sobre isso, trouxe aqui dois dos nossos especialistas na área de ICMS, a Cida, a Daiane, obrigado por terem aceitado com mais esse desafio. Daiane, o que a gente pode falar para o nosso pessoal daquilo que nós falamos no Webinagro para esse novo cenário que nós temos agora já dentro da vigência, né, do convênio 15? O que é que nós temos de importante que é relevante para o nosso público aí de etanol anidro? Teve várias alterações, Wellington. O convênio 76, ele trouxe algumas alterações. Vamos dizer assim, alguns pontos ele veio esclarecer aquilo que estava um pouco com um entendimento dúbio, né, que gerava uma certa insegurança na orientação de quem precisa fazer o pedido, fazer o credenciamento para usufruir do diferimento. Foi um dos pontos que o convênio 76 trouxe alteração. Então, agora ficou mais claro para nós quem precisa fazer e em qual operação que nós poderemos aplicar o diferimento nas operações com gasolina e o etanol anidro combustível. Cida, você quer colocar para a gente o que trouxe ali de alteração, por favor? Claro. Bom dia, pessoal. Aqui eu vou continuar falando sobre essas alterações do Convênio 76, que para nós foi um bálsamo, porque esclareceu muita coisa que a gente tinha dúvida, né? Quanto a orientar os nossos clientes. Hoje, o que ficou claro para nós é que o produtor de etanol, né, quando comercializar o álcool anidro combustível com as distribuidoras, ele não precisa ter ato COTEP, não precisa estar inscrito no ato COTEP. Porém, se ele for vender esse combustível dentro do próprio estado, né, com destino a outro produtor de etanol anidro, ele precisa ter ato COTEP. Se ele for importar o produto, o etanol anidro, de outro país, ele também precisa ter ato COTEP. Então, nós entendemos que, apesar dos estados, né, estar não exigindo, deixando de exigir o ato COTEP para quem vende para distribuidor de combustível, né, eu entendo que as empresas sempre têm comercialização entre elas, tem importação, então o nosso entendimento é que, mesmo tendo a dispensa da venda para a distribuidora, é interessante se fazer esse cadastramento no ato COTEP. Pelo que eu percebo então, Cida, é o seguinte, né? Se o pessoal não tiver o ato COTEP, não estar credenciado, as suas operações comerciais ficarão limitadas.
E aí, não tendo, de repente pinta uma oportunidade de negócio, não vai poder fazer o negócio. Exatamente. Porque a AtoCotep, um credenciamento, com certeza não vai acontecer da noite para o dia. Sim. Né? É um processo que deve acontecer junto ao sistema. Como que é? A pessoa vai fazer um requerimento. Isso, né? vai fazer um requerimento para as suas unidades da federação, ou seja, para a Secretaria de Fazenda de cada estado, né? Esse requerimento deve acontecer, os estados devem estabelecer quais são os requisitos, né, para se fazer esse requerimento. As empresas não precisam fazer esse cadastramento agora, né? Ou seja, a gente tem 2 meses aí para fazer o cadastramento, que é até o dia 31 de julho, eu posso aplicar um diferimento em todas as operações de importação, de comercialização de etanol, anidro, ou até mesmo na comercialização ou importação da gasolina A, né, sem que eu tenha que ter o cadastro no AtoCotep. Então, a gente tem aí um prazo, né, para se organizar e fazer o pedido do AtoCotep. Até mesmo para os estados, a própria Secretaria de Fazenda precisa ter um tempo, né, para fazer essa organização e fazer receber todos esses requerimentos, passar para a Cefaz, para o Confaz, né, para que a gente possa ter todas as empresas aí cadastradas. Interessante, Cida, que é o seguinte, né? A gente tem 60 dias, mas nesses 60 dias tem que adotar todas as medidas necessárias para ter esse credenciamento, né? O pessoal não pode deixar para faltar uma semana de vencer o prazo lá e entrar com um pedido de credenciamento, porque depois pode demorar essa resposta e prejudicar as operações aí da sua corporação. Então, o pessoal da área contábil, fiscal, tributária, converse com o seu comercial, deixe isso muito alinhado, porque essa abertura foi uma abertura importante, né, esses 60 dias, Sim. Mas logo ele vence e a gente já precisa estar regular para não ter qualquer problema, senão depois essa bomba aí vai ficar no colo lá do pessoal da área contábil, tributária, fiscal. Exatamente. Né? Outro ponto importante e que o Convênio 76 vem trazendo para a gente é a questão da empresa comercializadora de etanol. Então, o que ele trouxe de novo para nós? Normalmente, as operações de combustível, as legislações do Estado não estavam contemplando ainda a comercialização dos combustíveis com a ECE. As ECEs, né? Então, a gente ficava naquela. Ela é enquadrada à distribuidora, ela é enquadrada ao produtor. Como que a gente trata, né? Como que eu vou fazer o enquadramento para a tributação? Então, eu achei um ponto importante que o Convênio 76 está trazendo, é que ele veio estabelecer que a ECE fica equiparado ao produtor de biocombustível. Então, logo, a comercialização do etanol, anidro combustível com a empresa comercializadora vai exigir o AtoCotep. Então, se as empresas que fazem a comercialização com a ECE, ela vai precisar fazer o pedido e manter esse diferimento, porque senão a operação dela vai ter que ser tributada. Então, é importante os nossos clientes verificar esse ponto e não levar só em consideração que a operação com a distribuidora ficou dispensado, né, o Estado dispensou de fazer esse credenciamento. Mas se ela pretende ou que ela faz essa operação com a empresa comercializadora de etanol, ela vai precisar, sim, fazer o pedido do diferimento para ter essa manutenção, né? Sim. Aliás, né, Daiane, isso daí é um assunto interessante, porque quando saiu a lei complementar lá atrás, a 192, né? Sim. Que tratou disso daí, lá em 2022, quando ela saiu lá, não trazia, ela não teve qualquer disposição a como tratar as empresas comercializadoras de etanol, né? Famosas ECEs aí, que tem muitas no mercado. E aí, pessoal, nós identificamos aqui na Garcia e Moreno esse gap, né? Não tinha essa disposição lá. Levamos esse assunto ao Concefaz e aí, no último agora, Convênio 76, veio, né? Eles vieram trazendo isso para dentro do cenário, tanto as ECEs quanto as cooperativas, né?
equiparando elas, então, ao produtor, né, Exatamente. de biocombustível. Então, pessoal, um ponto muito importante também, porque operações com as ECS são muito comuns aí no setor do etanol. Isso vai servir também não só para essas operações com o ICMS monofásico, mas também com as demais operações com os outros produtos, né, de comercialização com a ECE. Porque até hoje são poucos os estados que trazia procedimento específico para essas operações. Agora, com essa, como a gente já sabe qual é a equiparação que tem a comercializadora, a gente já sabe como que vai tributar também os demais combustíveis quando comercializar com essa empresa. Legal, legal. Sim, legal. Outro, agora vou trazer aqui para vocês alguns questionamentos que nós já tivemos aqui na consultoria e que achamos importantes e que se legal, um ótimo. cliente tem essa dúvida, provavelmente muitos outros tenham tenham terão. também, né? ou terão, né? Terão. A questão do diferimento, né? A operação do etanol anidro, na sistemática da substituição tributária, já havia previsão de aplicação do diferimento. Cida, com a entrada em vigência do convênio 15, essa autorização, esse diferimento que eu já aplicava, vai cair por terra? Eu tenho que obrigatoriamente fazer atender o credenciamento do ato COTEP 43? Sim, com certeza. O que a gente tem hoje, né, ou seja, o que tinha até dia 31 de maio, era o diferimento das operações com tratamento da substituição tributária, né? Ou seja, a empresa produtora produzia o álcool anidro e quando comercializava com a distribuidora, ela não recolhia, né? Ou seja, ela aplicava o diferimento, operação interna, interestadual. No estado do Mato Grosso, para se aplicar esse diferimento, precisava de um regime especial. Agora, a pergunta foi, esse regime especial que eu tinha, né? Ou seja, até 31 de maio, para comercialização do etanol anidro com diferimento, eu posso utilizar a partir daí, né, com o ICMS monofásico? Não, não pode. Ou seja, esse diferimento, esse regime especial, deixa de existir, né, a partir do dia 1º de junho, e eu, se estiver obrigada ao ato COTEP, preciso solicitar ato COTEP para poder continuar usando o diferimento nas operações com álcool anidro. Legal, então, importante, né? A operação com a distribuidora ficou dispensada do ato COTEP. Lógico, isso é o que está previsto no convênio. Nós precisamos aguardar a regulamentação de cada estado para ver se o estado talvez não vai trazer uma tratativa diferente, né? Se talvez ele não vai exigir que, mesmo que o convênio esteja dispensando, a legislação... A unidade federativa, de repente, pode trazer queira exigir né, algum forma controle, de controle, né? De fiscalização, né? Legal. Mais alguma? Sim. Outro ponto importante que gerou dúvida e que é bem pertinente para a gente conversar aqui é sobre a emissão da nota fiscal. Para os contribuintes, para a usina que vai aplicar o diferimento na operação, na venda, né, do etanol anidro combustível, foi criado CSTs específicas para a comercialização de etanol e o diferimento agora usa-se a CST 53. Só que na emissão da nota fiscal, a nota técnica 2023-001 não trouxe só a exigência da alteração da CST. Nós também temos outros campos específicos que precisam ser preenchidos, que são informações pertinentes à apuração do imposto. Então, eu preciso trazer essas informações para o documento fiscal que vão ser utilizados lá pela refinaria, pela distribuidora, na hora de alimentar o skunk e, consequentemente, vai interferir na apuração do ICMS. No primeiro momento, até a Cida me corrija, né, se não for dessa forma, nós entendemos que os campos específicos da nota não vão trazer grandes impactos se a gente não conseguir atender esse preenchimento, porque são várias informações. Como, por exemplo,
eu preciso informar a origem da mercadoria, se é nacional ou se é estrangeira, né? Se eu importei esse produto. A CST. A CST eu entendo que é uma informação simples da gente trazer, o sistema já vai estar buscando essa CST nova, né? Já foi regulamentado. Então, a gente vai informar 53, não vamos ter o destaque do ICMS no DANF, né? Não vai aparecer esse imposto no DANF, mas nós temos daí campos do XML em que vamos ter que preencher alíquota, ADREM, alíquota de R$ 1,22, que é o aplicável agora para o etanol anido combustível, a quantidade, o valor do ICMS da operação. Então, nós vamos precisar, existe uma tag dentro do XML que ela fala, eu preciso informar o valor do ICMS monofásico. Isso vai aparecer no DANF? Não, mas isso vai estar dentro... Tem que estar lá no XML, que é carregado no ambiente SPED, o ambiente nacional da nota fiscal, né? O percentual do diferimento, esse diferimento que eu estou aplicando, é 100%? É parcial? Parcial, nós entendemos que vai aplicar só para o B100. Então, aí, no momento, para os nossos clientes, não vai entrar. Nós vamos ter, então, um percentual de diferimento de 100%. O valor do ICMS diferido e o valor do ICMS próprio. Então, são campos que vão estar só no XML, por trás do documento, que são pertinentes à elaboração da obrigação acessória e da apuração do imposto. Mas que são informações importantes e relevantes para a cadeia subsequente, né? Para quem estiver adquirindo. Essas validações não entraram em vigência ainda. Então, eu fui lá e preenchi esses campos, essas tags. Vai validar se a informação está correta? Não, não vai ser validada ainda. Algumas informações nós também entendemos que o nosso contribuinte nem vai ter todas, né, CIDAs ainda, né? Não vai conseguir atender toda essa exigência, né? Por ter entrado em vigência ontem, nós vamos ter um produto em estoque que estava numa outra sistemática, né? De recolhimento de ICMS. Mas é importante os nossos clientes se atentar a essa nota técnica e buscar a alteração do sistema para já ir se adequando, porque daqui a pouco isso vai ser cobrado. Lembrando que essa parte eletrônica, que envolve emissão de documento fiscal e tudo isso daí, né? Principalmente quando a gente tem tributação pelo regime monofásico através de ADREM, a gente não pode esquecer que esse documento eletrônico é uma das maiores bases, a maior base de informação para os fiscos fazerem o compliance dele, né? Que é cruzamento de todas as informações com o banco de dados fiscal para avaliação, né, de possíveis ilícitos tributários, né? Então é muito importante fazer corretamente, porque às vezes o contribuinte acaba fazendo até por um erro, por uma falha, cometendo aí um ato que possa chamar fiscalização de forma, inclusive, desnecessária. Exatamente. Né? Então é muito importante a atenção aí a todas essas medidas operacionais aí. Tá? Outra alteração que o convênio 76 trouxe, né, que é algo importante que a gente vai usar nesse primeiro momento, é sobre a questão desse campo, né, dessas tags que a gente precisa informar na nota, sobre a alíquota que eu vou informar e sobre o percentual do recolhimento do imposto. Então, vamos pensar. O convênio 15 trouxe lá a sistemática que para o etanol anidro, eu tenho uma regrinha para recolher o imposto. Então, não é tudo para a origem ou tudo para o destino. Eu tenho uma regrinha lá. Eu tenho um percentual que é para a origem, um percentual que é para o destino. Nesse primeiro momento, por conta da mudança, de o combustível estar numa outra sistemática, o que o convênio veio estabelecer? Que nesse primeiro momento, quando eu precisar fazer a informação
do documento fiscal, a alíquota a ser informada vai ser a vigente, então é R$ 1,22, e o percentual, né, o recolhimento do combustível nesse primeiro momento vai ficar 100% para o estado de origem. Então, eu não preciso ali ficar me atentando. Eu vou ter que repartir, vou ter que repartir. Não. Ou seja, os estados entre eles lá vão se resolver nessa distribuição. O fato não está no documento fiscal, né? Exatamente. Então, nesse primeiro momento aí, eles criaram essa regrinha aí. Então, no mês de junho e julho, os estados já fizeram esse acordo em que o imposto vai ficar tudo retido para o F do emitente, para não gerar, acho que, essa confusão com o e essa contribuinte, adequação, né? Também, né? Outra questão bem interessante que foi questionado para nós foi a questão das vendas para a Zona Franca de Manaus e área livre de comércio. Cida, vamos ter mudança nessa tributação para o combustível, a gasolina e o etanol anidro? Ele entra nessa nova sistemática, permanece benefício? Não, essa é uma boa pergunta, né, Day? Eu acho que a gente está tendo diversas clientes nossos estão com a mesma dúvida. Com relação à comercialização do etanol anidro, da gasolina A ou C, do biodiesel ou do diesel, né? Todos os produtos, até mesmo GLP, que entraram, que passaram a ser tributados no regime monofásico, todos os produtos não terão mais isenção nas vendas para a área de livre comércio ou para a Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque essa isenção, ela acontecia por conta de beneficiar, né, o destino, né, a área de livre comércio ou a Zona Franca de Manaus. A partir de agora, a gente vai ter a tributação na origem, vai ter a tributação no início, na primeira operação. E as operações subsequentes não terão mais que se falar em tributação. Então, a isenção perde o sentido, né? Ou seja, eu não tenho como aplicar a isenção nessa operação. E aí, quando chegar lá no estado de destino, né, ou na área livre comércio, ou na Zona Franca de Manaus, o estado exigir, né, essa tributação novamente. Por conta da isenção da operação anterior. Então, por isso, acabou a isenção nas vendas para a Zona Franca de Manaus e área de livre comércio dos produtos ou dos combustíveis na monofasia, né? Que estão no regime monofásico a partir de agora. Então, outro ponto que gerou dúvida, né? E esse ponto eu gostaria que a Cida até me ajudasse, né? Que isso aqui é um entendimento que nós estamos tendo, tá? A questão da obrigatoriedade da entrega do skunk para os produtores de etanol anidro. Se nós levarmos em consideração a legislação vigente, o Ato COTEP 82 de 2022, que estabelece os prazos de entrega para essa obrigação acessória, lá não consta o produtor de etanol. Então, nós estamos entendendo que o produtor de etanol não precisa atender essa obrigação acessória. Porém, os estados vão se manifestar trazendo algo diferente, vão obrigar, vai ser fiscalizado só pela operação da distribuidora, do TRR e da refinaria, né? Então, é um ponto que chamou nossa atenção, né, Cida? De como que isso vai ficar, mas a princípio nós estamos entendendo que a legislação não traz essa obrigatoriedade de entrega para o produtor de etanol. Mas a grande dúvida que ficou, né, daí ontem na nossa discussão a indústria, quando produz etanol, comercializa etanol, ela está dispensada do skunk. A princípio está dispensada do skunk. Porém, a legislação fala que o importador precisa entregar o skunk. Então, se esse mesmo produtor é importador, ele vai ter que fazer o skunk, né? Essa é a grande dúvida. A gente tem que aguardar agora que os estados se manifestem e tragam algo mais concreto para a gente, né? Mas, a princípio, se a produtora só produz e comercializa com a distribuidora, né,
nós entendemos que ela estaria dispensada do skunk. Para o momento seria isso, Wellington, né? Legal, Essa legal. questão da alteração do diferimento, que antes ele não deixava claro em qual operação ou quem, né, teria que pedir esse ato COTEP, e aí o convênio 76 veio esclarecer isso, né? Que dispensa a operação para a distribuidora, a equiparação da ECE ao produtor, né? De etanol. Né? Trazendo ponto de atenção para quem faz essa comercialização e ficar atento a esse credenciamento, né? Por mais que nesse primeiro momento aí o convênio e os estados vêm se manifestando, né? Em alguns contatos que nós fizemos com os fiscais, eles vêm se manifestando no sentido de que eles vão dar essa liberdade para o contribuinte se adequar. Então, nesse primeiro momento, pode aplicar mesmo que você protocolou, que você ainda não protocolou esse pedido do diferimento. E esses pontos, né? As questões operacionais né? A aí, emissão né? da nota, aí o meu sistema não está parametrizado ainda, o que eu faço, né? Como que atende. Então, a nota fiscal tem uma nova CST, temos tags específicas para atender, porém, não está em vigência as regras de validação da nota fiscal ainda. Ou seja, tem um tempinho para todo mundo se ajustar aí, né? Exatamente. Mas legal, pessoal. Olha, a gente continua aqui na consultoria à disposição de vocês. A ideia desse bate-bola aqui é justamente trazermos de uma forma padronizada para todos vocês aí as discussões que estão correndo aqui na consultoria, as nossas preocupações em relação ao que temos, o que já não temos mais dúvidas, o que temos dúvidas, o que os estados ainda dependem de regulamentar, né? Porque tudo que nós estamos falando aqui é convênio, nós estamos falando daquilo que se aplica a nível nacional. Exatamente. Né? Mas cada estado, vocês também têm que ficar atento, lá no nosso portal, a gente está atualizando todo dia esse assunto, e lá no nosso portal e com a nossa equipe de consultoria, vocês vão ter todo esse acompanhamento aí em relação a como cada estado está implementando aí esse processo, né? Exatamente. Então, acho que o desafio agora é a gente ficar de olho no que está acontecendo. Esses primeiros 60 dias, inclusive, serão os mais desafiadores, que é onde vai acontecer tudo, né? O alerta, mais uma vez, avalie sua área comercial. Quais são os perfis de operações que você está realizando o contrato? Você vai apenas vender para a distribuidora? Qual é a sua política? Precisamos fazer o credenciamento do ato COTEP. Ou, não, nós vamos além da distribuidora, vamos ter outros formatos de operações comerciais. Precisamos, então, ter ato COTEP. Ou vamos fazer ato COTEP por apenas uma proteção comercial, né? Tem que ter essas visões, beleza? Converse com o seu comercial aí e nós estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação, um forte abraço. Cida, obrigado pela participação. Parabéns, Daiane, parabéns, obrigado pela participação. Gente, nos vemos no próximo encontro. Um abraço.